Palavra do Senhor, Deus diz assim em Lucas, capítulo 9, 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nesta noite. Nós sabemos que a tua palavra, ela sempre faz aquilo que o Senhor ordena, e ela nunca, Senhor, volta vazia. E eu oro para que nesta noite os nossos corações estejam, ó Deus, disponíveis para a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, através do teu Espírito, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero conversar com vocês hoje nessa frase que temos aqui: eu te seguirei por onde quer que fores. E eu quero falar sobre a nossa ideia, o nosso objetivo de sempre te seguirei, Senhor. Sempre te seguirei, Senhor. O convite de Cristo a todos os seus discípulos é para que eles, os seus discípulos, o sigam por toda a vida. Jesus nunca convidou ninguém para segui-lo por meia hora. Jesus nunca convidou ninguém para segui-lo por um ano. Jesus nunca convidou ninguém para segui-lo por um momento. Mas Jesus sempre convidou as pessoas a segui-lo por toda a sua vida. Um exemplo disso é Mateus capítulo 16, versículo 24, um versículo que eu gosto muito, que fala que aquele que quer seguir ao Senhor Jesus, que quiser acompanhá-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Foi isso que Jesus falou. Quem quer vir após mim, quem quiser me seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segunda coisa, tome a sua cruz. Terceira coisa, siga-me. Queridos irmãos, quando Jesus está dizendo tome a sua cruz, o alvo de quem toma uma cruz é o Gólgota, é o lugar da caveira, é a morte. Ninguém que põe uma cruz nas costas está indo para uma festa de casamento. Ninguém que põe uma cruz nas costas está indo curtir a vida doidado, como já dizia o filme lá de 1980 e alguma coisa para trás. Quem coloca uma cruz nas costas sabe o caminho que ele tem que trilhar. O caminho da cruz é o caminho do Calvário, é o caminho da crucificação e por fim é o caminho da morte. O convite de Jesus para cada um de nós é: vem comigo, mas vem até a morte. Não para no meio do caminho, não desista na primeira semana. Isso me faz lembrar uma coisa: não há para Deus meia entrega de vida para Cristo. Não há. Ou nós somos completamente de Jesus, ou nós não somos de Jesus. Não é possível eu dizer: não, eu vou entregar a minha vida para Jesus, mas eu vou entregar metade, a outra metade deixa que eu
sei o que eu faço com ela. A outra metade eu vou realizar os meus sonhos. A outra metade eu vou desfrutar das minhas necessidades. A outra metade da minha vida eu vou fazer o que eu bem entender com ela. Não há possibilidade de você entregar a Cristo metade da sua vida. Ou você entrega toda a tua vida para Jesus, ou você diz para Ele: não estou afim desse negócio, eu fico com toda a minha vida para mim mesmo. O que eu quero tratar com vocês aqui nessa noite, então, tem a ver com abnegação. Sabe o que é isso? A abnegação é o preço que temos que pagar para andar com Cristo. A abnegação é a capacidade de entender que tudo agora é menos importante do que Jesus e do que o seu reino. Abnegar é conseguir abrir mão dos sonhos próprios para agora sonhar os sonhos de Deus. Abnegar é você dizer, como Paulo disse: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Bonito, né, esse versículo? Para falar é, para viver, ó, a gente tem que suar. Mas essa é a expectativa de Jesus com a minha vida e com a vida de vocês. Não pode ter maior prioridade nas nossas vidas do que a nossa comunhão com Cristo. Não pode. Jesus nos chamou para andarmos com Ele inteiramente. E para eu andar inteiramente com Cristo, eu preciso abrir mão de outras coisas. E nesse texto que nós lemos hoje, eu queria conversar com você sobre essa ideia. Sempre te seguirei, Senhor. E eu quero fazer 3 perguntas para você nessa noite, para ver se você realmente vai dizer: sempre te seguirei, Senhor. Primeira pergunta, e eu vou fazê-la como se Jesus estivesse fazendo para nós. Você me seguirá na hora da privação financeira? Pensa que Cristo está tendo uma conversa com você nessa noite, e você disse para Ele: sempre te seguirei. Não foi isso que o discípulo aqui disse? E aí Jesus te faz uma pergunta, e a pergunta de Jesus é: você me seguirá na hora da privação financeira? Só você pode responder, mas eu quero pensar sobre isso. Muitas vezes, irmãos, seguir a Cristo na nossa modernidade tem a ver para nós com uma vida financeira melhor. As religiões protestantes, na sua grande maioria, na televisão, estão dizendo para todo mundo: vem para a igreja, vem para a igreja, que quando você vir para a igreja, seus problemas se acabaram. Vem para a igreja, que quando você vir para a igreja, você não vai ser mais um trabalhador, agora você vai ser um empresário de sucesso. Vem para a igreja, que quando você vir para a igreja, naquela igreja, tem que entrar lá, não pode entrar em outra não. Quando você entrar naquela igreja, acontece um milagre no seu banco lá. E o que nós temos visto dentro do Evangelho, abaixa por favor, o que nós temos visto dentro do Evangelho é que Jesus não nos chama para isso. O que Jesus nos chama é para que nós invertamos a possibilidade da riqueza. Tudo bem, é verdade que quando a maioria das pessoas se converte, a vida financeira dessas pessoas melhora. Guardada a devida proporção da ideia louca aí de você ficar rico porque você está na igreja, é verdade que a maioria dos cristãos são melhores financeiramente do que eram quando não eram cristãos. Por quê? Pois a vida com Cristo nos ensina maior responsabilidade. Quando nós estamos em Jesus, nós aprendemos a ter uma vida financeira mais comedida. Sem dizer que a conversão
retira de nós alguns gastos mundanos. Quando nós começamos a andar com Jesus, algumas coisas que nós gastávamos muito dinheiro deixam de existir. Quem gastava muito dinheiro com balada não gasta mais. Quem gastava muito dinheiro com bebida não gasta mais. Quem gastava muito dinheiro com vício não gasta mais. Agora há uma mudança no plano do ser humano. Você vê o jovem, quando ele não conhece a Cristo, ele é uma mão aberta para tudo, né? Ele vai, bagunça e faz tudo, usa coisa que não devia, e ele deixa o dinheiro dele ir embora. Quando um cristão que tem a mentalidade renovada pelo Senhor, ele reconhece agora outras prioridades com o seu dinheiro. Então é verdade sim, que os cristãos têm uma vida financeira melhor do que os que não são cristãos, dentro dos parâmetros normais. Assalariado com assalariado, empresário com empresário. Você nunca vai ter uma vida melhor do que o empresário do mundo, quem ganha muito dinheiro, você tem um salário. Mas os gastos de quem conhece a Cristo têm uma melhor responsabilidade. Agora, mas é também verdade que alguns, quando conhecem a Cristo, podem perder tudo. Podem perder o emprego, podem perder a casa, podem perder tudo. Nós oramos aqui pelo Iraque. As pessoas têm que sair da cidade, deixar tudo. Você imaginou você ter que sair da sua casa, nem olhar para trás? Não dá tempo de você fazer uma malinha, nada. Ficou tudo lá. Sua geladeira, seu fogão, sua máquina de lavar, a sua neoplasma de 65 polegadas, tudo, com tudo lá. Se você quiser bem a sua vida, você tem que correr. Muitos dos nossos irmãos estão morando em lona, por não quererem simplesmente dizer uma frase. Sabe como todo esse problema acaba na vida deles? Se eles chegarem na frente de um radical islâmico e dizer assim: Alá é Deus e Maomé é o seu único profeta. Mas se eles disserem isso, eles estão dizendo que Cristo já não tem importância para eles. Então, por causa do seu amor por Jesus, eles estão dizendo: sempre te seguirei. Agora a pergunta que Cristo tem para nós nessa noite é: você me seguirá na hora da privação financeira? Você seguirá Jesus se a sua vida financeira ruir? Você seguirá Jesus se você não tiver mais o ganho que você tem tido hoje? Se ao invés de você prosperar, você regredir financeiramente? Porque o que Cristo disse para aquele homem, quando ele disse: eu quero servir, Jesus disse: as raposas têm suas tocas, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um travesseiro. É com esse Jesus que você quer andar, que muitos dizem que Ele é o Senhor da prosperidade, e Ele não tinha um travesseiro para dormir? Ele nem sabia onde ia dormir? Esse é o chamado de Cristo. O envolvimento que nós temos que ter é com Cristo e não com as bênçãos. E o que muitas vezes as pessoas querem, elas olham para Cristo, mas elas querem a bênção do Cristo. Eu vou naquela igreja lá, porque lá diz que tem a bênção Y, naquela tem a bênção X, naquela lá tem a outra bênção. Então eu estou indo, aonde tem bênção eu estou indo. E aí quando Jesus chega para nós e diz assim: vem me seguir, mas eu quero que você me siga na sua privação financeira. Jesus mencionou uma mulher miserável nas Escrituras. Ela foi dar uma oferta no templo, e a sua oferta era de 2 moedas. Você pode dizer: 2 moedas eu também dou, pastor. A diferença entre você e ela, então, quer dizer que você tem 2 moedas sobrando, e ela só tinha 2 moedas e nada mais. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: vem cá, discípulos, vem aqui. Olha aquela mulher,
Olha aquela viúva pobre, sabe o que ela está fazendo naquele exato momento? Aquela viúva pobre, naquele exato momento, estava dando tudo o que lhe restava na conta financeira dela. Por que será, irmãos, que uma mulher viúva pega 2 moedas, que é só aquilo que ela tem, e ela vai ao templo para dar aquilo no templo? Por que será? Às vezes eu fico me perguntando. Jesus diz no texto que os ricos estavam lá dando grandes quantias, e aquela senhorinha chegou por trás e deu 2 moedinhas. Irmão, vamos pensar humanamente falando aqui. Quem no templo precisava daquelas 2 moedas daquela mulher? Qual a diferença que ia fazer aquelas 2 moedas no orçamento do templo de Israel? Nenhuma. Absolutamente nada de diferença. Por que aquela mulher foi e deu aquelas moedas? Você quer ver se você é capaz de servir ao Senhor na sua vida, na privação financeira? Você quer fazer um teste? Olha para o seu cartão de dízimo e veja se você tem sido fiel a Ele com aquilo que você tem ganhado hoje. Olha, pensa em quanto que você tem sido fiel a Deus com o que você tem ganhado hoje. Mas se você não é fiel a Ele naquilo que você tem, naquilo que Ele tem te dado hoje, então eu vou te dizer uma coisa: você não será fiel a Ele quando a necessidade chegar. Mas você sabe por que aquela mulher entregou as 2 moedinhas? Porque para ela não estava ligando se era a única coisa que ela tinha ou não. O que ela queria fazer ali era representar a sua fidelidade para com o Senhor. Na riqueza ou na miséria, eu sirvo ao Senhor. O desafio que nós temos, que Cristo tem para nós, é que nós estejamos fiéis em todo o tempo. O desafio para aquele homem que falou: eu vou te seguir em todo o tempo, é o mesmo que Cristo tem para nós hoje. Você quer me seguir? A promessa de Jesus para você hoje é a mesma para aquele homem. Talvez você tenha que andar comigo em privação financeira. E aí, você vai querer? Ah, não, pastor, eu quero Jesus se eu tiver melhor porta de emprego aberta de todo o tempo. Eu vou fazer a campanha do 7 a sexta-feira, vai ser tiro e queda. Eu vou ter o melhor emprego da região. Ah, não, pastor, eu sirvo a Jesus se Ele me colocar como cabeça e não como cauda. Eu determino. A oferta de Jesus para nós é a mesma. Você me seguirá na hora da privação financeira? Porque o que a maioria das pessoas fazem é o seguinte: eu não tenho dinheiro, Deus não me ama. Eu não tenho o mesmo dinheiro que tem aquele ímpio, então Deus ama mais aquele ímpio do que Ele ama a mim. E o convite de Jesus é para um relacionamento com Ele e não com coisas. Você só vai conseguir ser fiel a Deus na privação financeira se você for fiel a Deus em todo o tempo. Se você for fiel a Deus hoje, com aquilo que você ganha hoje, com aquilo que você tem hoje. Se você não é fiel hoje, você não vai ser fiel amanhã. Você não vai ser fiel depois. E você não vai ser fiel nunca. A pergunta que Jesus faz para mim e para você é: você me seguirá na hora da privação financeira? Mestre, eu irei contigo. Ele disse: eu não tenho nada para te oferecer, nem um travesseiro eu não tenho para te oferecer. Jesus da Bíblia
não é o Jesus da prosperidade pregado nessas igrejas por aí. Não é, irmão. O Jesus da Bíblia nos chama para um relacionamento com Ele, que não envolve coisas, envolve muitas vezes a abnegação de tudo aquilo que temos, por entender que Ele é muito melhor do que todas as coisas. Segunda palavra de Jesus aqui para nós. Perguntinha: você me seguirá mesmo que isso custe você abrir mão da sua família? Pergunta de Jesus. Como assim? O discípulo chegou para ele e disse: eu vou para o Senhor aguenta as mãos, eu vou enterrar o meu pai. E o pai não estava morto, não estava num caixão, num velório, viu, irmão? O pai era de idade. O que ele estava pedindo era para Jesus postergar o início dele no ministério por alguns anos. Espera meu pai morrer. Meu pai está com 99 anos, 6 meses e 15 dias. Está quase. Jesus dá uma resposta tão dura para aquele homem, mas que nos ensina tanta coisa. Ele diz assim: não, deixa os mortos enterrar os mortos. Você faz o quê? O que Jesus disse para ele fazer? Versículo 60. Você vai e proclame o reino de Deus. Sabe o que Jesus está falando em outra palavra aqui? Vou traduzir para você. Deixa os mortos enterrar os mortos. Você vai e anuncia vida para as pessoas. Era isso que Jesus estava dizendo. Você é um arauto da vida eterna. Você é uma pessoa agora que conheceu a Cristo. Você é uma pessoa que tem a maior riqueza de todas. E o que você está fazendo com essa riqueza? Ah, não, mas agora eu não posso, eu tenho que enterrar meu pai. Muitas vezes seguir a Cristo envolve escolhas difíceis. Para muitos a relação familiar é muito forte, e a aceitação da família conta muito mais do que tudo. Ah, eu só faço o que a minha família deixa, pastor, porque a minha família é tudo para mim. Eu só ajo do jeito que a minha família age. Alguns, na hora que encontram com Cristo, não vêm para Cristo porque é preciso manter a religião da família. Não, eu não posso ir na sua igreja, eu não posso participar da sua religião, porque o meu tataravô era não sei o que da religião tal, então eu tenho que seguir. Herança de família. Então, irmão, seguir a Cristo será um grande problema para essas pessoas. Porque se a família delas tiver maior valor para elas do que o Jesus que está sendo apresentado, elas não servem para andar com Jesus. Elas vão ter que enterrar os mortos e ficar com eles. Jesus avisou aos seus discípulos que ele veio trazer inimizade na família. Lucas 12, capítulo 49 ao capítulo 53. Toda vez que eu menciono esse texto com alguém, as pessoas ficam malucas em pensar que Jesus falou isso. Mas olha o que Jesus disse: vim trazer fogo à terra, como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, dividido uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3.
e estarão divididos, pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Quando Jesus está dizendo para aquele homem ali, olha, deixa o seu pai e vai fazer outra coisa, Jesus não está desprezando o pai daquele homem, mas Jesus está dizendo para aquele seguidor que agora há algo muito maior. A hora era de algo muito maior, e isso era necessário. É hora de dividir. Jesus veio trazer uma mensagem que divide famílias, porque a mãe fica com raiva do filho, porque o filho quis Cristo e abriu mão de toda aquela outra vida. O pai fica com raiva, o marido fica contra a mulher fica contra o marido. Quando um só vai para a fé, a casa vira uma bagunça. Eu tinha um amigo que ele foi o único que se converteu na casa dele. O único que se converteu. Pai, mãe, 2 irmãos e uma irmã, azucrinava aquele cara todo dia. Todo o dia. Por causa dele ter ido para a igreja. Mas eu sempre falava para ele assim: continua, meu irmão, porque é melhor você estar com Cristo do que você abandonar Cristo para estar com eles. Permaneça. Sua família hoje tem menos importância para você do que antes de você conhecer Cristo. O amor e dedicação ao Senhor não pode ser menor que o amor que você tem pelos seus familiares. Não pode. Eu sempre digo para minha esposa: amo você, amo nossas filhas, mas você nunca estará com prioridade na minha vida. Você já disse isso para sua mulher? Diga isso para sua mulher. Mulher, diga isso para o seu marido: te amo, bonitão. Adoro você, adoro os nossos filhos, a nossa casa, o churrasco que você faz domingo, mas Jesus é muito melhor do que você para mim. A nossa parceria com Cristo, irmãos, é a nossa família, não pode nos tirar dele. Jesus diz: eu vim trazer fogo, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. E se você não me amar mais do que você ama a sua família, você não serve para andar comigo. Se alguém da sua família hoje pedisse para você deixar a Cristo, você obedeceria? Se sua resposta for sim, então você não compreendeu o chamado dele na sua vida. Porque a tua família não pode estar em primeiro lugar. Ninguém, nem sua mãe, nem seu pai, nem esposo, esposa, namorado, tipo de fubá, seja lá o que for. Nada pode ter em primeiro lugar na tua vida que não seja Jesus. E por último, irmãos, perguntinha: você me seguirá ainda que você não possa voltar atrás nem por um momento? Você já pensou? Jesus te chama para andar com Ele e você aceita, e Ele diz: agora é o seguinte, horário expediente do trabalho, 24 horas por dia, 31 dias por mês, 365 dias por ano, sem folga. Já pensou? Meu amigo, o reino de Deus não tem folga. Tem gente que fala: não, agora eu vou tirar férias da igreja, dá uma semaninha para descansar. Você dá tirar semana de quê? Você pode até não vir na igreja, mas tirar folga de Jesus não dá. Tirar folga da nova vida não dá. Quando você faz isso, Jesus diz que você colocou a mão no arado, e lá no caminho o arado está pesado. Porque alguém aqui já viu o arado?
Alguém arar a terra? Meu amigo, aquilo ali é doloroso. O negócio é feio, é quente. Só é levinho quando o cavalo que está levando, mas quando é você, o bicho pega. E o chamado de Jesus para mim e para você é essa vida. 365 dias por ano com Ele, com a mão no arado, toca o barco. E na hora que estiver calejando a mão, que você estiver doendo, na hora que você pensar e olhar para trás, lembra desse versículo, irmão. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Não é digno de andar comigo. Embora esse versículo envolva uma tensão família e fé também, eu quero identificar apenas o versículo 62, que vai dizer para nós o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus. Quando você disse sim para Jesus, quando você disse que seguiria ao Senhor, esse seguir ao Senhor não pode mais ter vou parar aqui. Daqui eu não consigo mais. Provavelmente Jesus estava dizendo aqui sobre alguém que já começou a servi-lo e que agora estava querendo parar mais tarde, parar um pouquinho para estar mais próximo da família. Talvez fosse um dos seus discípulos que já estava andando com Cristo há algum tempo. Provavelmente Cristo estava passando perto da sua cidade e ele disse: Senhor, espera, eu vou seguir o Senhor, eu vou continuar contigo, mas espera um pouco, eu quero ir lá na minha casa, ver a minha família, quero ficar um pouco com eles. Provavelmente, irmãos, aqui, esse discípulo, não é porque ele estava com saudade da família, não é porque ele queria mostrar o caminho de Deus para a família. Tenho certeza que Jesus não o repreenderia por isso. O problema aqui é que Jesus sabia que esse discípulo estava esfriando o seu amor pelo Mestre. Nunca a gente quer tirar a mão do arado, a não ser que o nosso amor, a nossa paixão pelo Mestre esteja esfriando. Se nós não amamos mais como deveríamos amar, então nós começamos a pensar que as coisas que fazemos para Ele é pesada. Começamos a pensar que o arado é muito grande. Começamos a pensar que a terra é sem fim. Começamos a pensar que a hora exigida de trabalho é árdua demais. Mas nada disso, isso é desculpa que enche o nosso coração, porque na verdade o nosso amor por Cristo está esfriando. E nós começamos a colocar outras coisas no nosso coração. E quando nós vemos, nós já estamos com a mão longe do arado, olhando para trás e dando qualquer uma desculpa que houver nesse mundo para poder fazer o que é desejo do nosso coração e não mais o que é desejo do coração de Jesus. Cristo nos convida a colocar a mão no arado e nunca mais olhar para trás. E Ele não convida só porque Ele é Senhor, Ele nos convida porque Ele deu exemplo. Veja Lucas 8, 19 a 21, o que Jesus fala sobre a sua missão, a sua vida e agora a sua família. Lucas 8, 19 a 21. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. Queridos, qualquer um de nós ia dizer: manda abrir caminho, que tem. Você não viu que o ingresso dela é VIP? O ingresso dos meus irmãos é VIP. Põe na primeira fileira, dá água para eles, frutinha, trata bem. A resposta de Jesus é: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus
e a praticam. Sabe por que Jesus põe em nós um preço tão grande? Porque Ele pagou esse preço. Ele viveu isso. Ele agiu dessa maneira. E por causa disso, Ele pôde fazer e dizer tudo que Ele falou para nós. Quero terminar dizendo o seguinte: seu coração está dividido? Você tem amado a Cristo e o seu coração está apegado à vida próspera? Você não consegue abrir mão do seu dinheiro? Você não consegue dar o dízimo? Você não consegue dar oferta? Você não consegue socorrer o necessitado? E se o Senhor te desse pobreza, o que você faria? Você ainda amaria e serviria ao Senhor? Pense nisso. Jesus disse para o primeiro: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer vir? Segundo, você está dividido? Querendo agradar a Cristo e a sua família? Talvez você nem convide seus familiares para ir à sua igreja, para não correr o risco de trazer desconforto à relação que vocês têm. Mas na verdade é só uma desculpa que você está colocando no seu coração para se afastar do Senhor. Pense. Você até serve ao Senhor, mas ultimamente você tem amado menos que outras coisas e tem aberto mão do serviço ao Senhor, e a sua desculpa é muito boa: estou cuidando da minha família. Mas na verdade é só uma desculpa também para você se afastar do Senhor. Se você se encontrar em algum desses pontos, eu gostaria de convidá-lo nessa noite a se arrepender, nesse momento, pois não há nada mais valioso para nós do que Cristo. Nós vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor. Sabe por que nós vamos participar da ceia do Senhor? Não é porque o seu dinheiro ou a falta do dinheiro te proporciona isso, mas é porque o Senhor Jesus garantiu o lugar a mim e a você nessa mesa, nos comprando com o seu precioso sangue. Por causa disso nós vamos ceiar. Sabe por quê? Não é porque a sua família te proporciona isso, mas é porque Cristo Jesus, o nosso irmão, te trouxe para a família de Deus. Nós vamos participar da ceia, sabe por quê? Não é por causa das coisas e pessoas que você ama nesse mundo, mas porque o Senhor Jesus nos amou a tal ponto de entregar a sua vida por nós. Por isso, ame-o acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Porque o mesmo convite que Ele fez a esses 3 homens, Ele também nos faz nesta noite. Que nós tenhamos em maior posição na nossa vida, ao ponto de olharmos para Ele e dizer: sempre te seguirei, Senhor. Ainda que não tenha onde reclinar a cabeça, ainda que todos os meus familiares fiquem contra mim, e ainda que eu me sinta cansado e desanimado, estarei no Senhor todo o tempo. Quero convidar você a orar nessa noite, mesmo sentado. Feche os olhos por um momento, pense na sua vida. Talvez você nunca pensou com tanta clareza sobre a situação que Cristo quer de você, a abnegação da sua vida,
a entrega total, incondicional, em todas as áreas. Se você nessa noite quer se arrepender de algo que você tem feito, fale ao Senhor, diga a Ele, Senhor, olha, eu não tenho sido fiel ao Senhor nessa área, nessa outra área, eu não tenho sido fiel naquilo que eu tenho hoje, tem misericórdia. Diga ao Senhor que você está mais preocupado com as coisas que você tem neste mundo do que com o seu relacionamento com Ele. Se isso é verdade, se arrependa. Se você ainda não entregou o teu coração a Cristo, para Ele ser o Senhor da tua vida, faça isso agora. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra, o Senhor também me chama, eu quero ir. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra nos convida a um compromisso contigo, nos chama, ó Deus, a um tipo de abnegação que nós não estamos nem perto disso, Senhor, mas nós queremos viver a tua palavra e aprender com ela. E nessa noite nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor nos ajude a entender os teus desafios, porque nada pode ser mais importante do que o Senhor nas nossas vidas. Pai, nos ajuda naquelas áreas em que nós estamos sofrendo, nas áreas, ó Deus, em que nós não conseguimos fazer de acordo com a tua vontade. Nos ajuda nessa noite, transforma o nosso coração, para que possamos te glorificar com a nossa vida em todo o tempo. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus.